Hoje, nessa manhã, nesse momento, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, mas eu quero trazer também uma comparação, a comparação do Espírito Santo como mãe. Nós não temos na Trindade a especificação de uma mãe no sentido feminino como nós conhecemos, mas há uma simbologia na Bíblia que traz a figura do Espírito Santo como aquele que dá a vida, que dá luz, aquele que está conosco como ajudador, como conselheiro, como a sabedoria de Deus. E nós colocamos também para a vida da mulher, e eu quero que você levante aí sua mão, mulher, e diga assim: eu sou uma mulher sábia, eu sou uma mulher ajudadora, eu sou uma mulher temente ao Senhor, que depende do Espírito Santo e que aprende todos os dias com a palavra do Eterno. Amém? Assim somos nós. O nosso grupo de mulheres da casa se chama como mulheres sábias. Dá um aplauso ao Senhor aí, queridos, por isso. Mulheres sábias. Glória a Deus, glória a Deus. É assim que a Bíblia se refere a nós. Mulheres, sejam sábias, edifiquem a sua casa. Toda a palavra de Deus vem trazendo para nós, enquanto mulheres, a sabedoria. E eu gostaria que você realmente, que é mulher, tomasse posse dessa palavra. Às vezes algumas mulheres chegam para mim e dizem assim: ai pastor, eu queria ter a sua sabedoria. E eu falo: vai ter a sabedoria de Deus. Amém? Porque não é a minha sabedoria, é a sabedoria dele. Quando nós estamos dependendo de Deus, da sua palavra, quando nós estamos envolvidas com a palavra do Senhor, nós realmente adquirimos, temos, possuímos a sua sabedoria. E se é uma palavra de Deus, é porque ela é real. Diz assim comigo: a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? A sabedoria já foi dita que é sobre nós. Mulheres, sejam sábias. Então nós tomamos posse dessa palavra e dizemos: sim, nós somos sábias, em nome de Jesus. Mas antes de começar propriamente dito nessa palavra, né, usando a Bíblia, eu queria mostrar para vocês, e o Bruno vai liberar aí algumas imagens. Pode liberar a primeira, Bruno, por gentileza. Hoje nós estamos falando sobre a essência da vida. Cada vez mais eu estou envolvida com essa essência da vida. Cada vez mais eu tenho descoberto e entendido que Deus me preparou para realmente estar perto das mulheres. E das mulheres que estão gestantes, que estão com seu bebê no colo, amamentando, que estão com suas crianças pequenas, que estão enfrentando os desafios da maternidade, os desafios de uma criança, os desafios de uma adolescente, os desafios também dos jovens, porque graças a Deus eu já pude experimentar estas fases. E eu me lembro que quando eu estava ali grávida de Sara, eu estava com medo, eu estava apreensiva muitas vezes, pensando como é que vai ser, porque enquanto nós estamos grávidas, nós não temos noção de como será depois. As pessoas falam, as pessoas compartilham, falam da hora do parto, falam como vai ser aleitamento. Eu falo isso para muitas mulheres hoje, e é tão interessante que por mais que a gente fale, quando a gente passa pela experiência, a gente diz: meu Deus, eu não entendia como é que ia ser esta coisa de maternidade, este movimento de ser mãe, esse movimento de parir uma criança, seja por parto natural ou por cesárea. Eu não sabia o que era estar amamentando uma criança. E eu quero perguntar a vocês aqui, mulheres: foi fácil? Levanta a mão quem foi fácil. Não foi fácil, né? E não é fácil, não é fácil, de jeito nenhum. Mas às vezes a gente ouve aí fora essa questão do romantismo da maternidade. É maravilhoso, é lindo, é amor, mas é choro, é dor, é desespero às vezes, é angústia muitas vezes, é clamor a Deus pelos nossos filhos. E eu me lembro que quando eu estava ali indo para a sala cirúrgica, eu tive 2 cesáreas. E quando eu estava indo, Célio ficando lá fora, né? E eu tchau, e ele não entrou. Não tínhamos o hábito, como nós vemos hoje, do pai estar presente, né? Alguns pais não conseguem estar presentes, né? Porque senão vão desmaiar. Mas alguns outros fazem questão de estar. E naquele momento eu dando tchau ali para Célio.
e entrando naquela sala de parto, dizendo: ai meu Deus, me ajuda. E todo o processo de anestesia, todo o processo da cirurgia, e depois vi a pediatra colocar a Sara, né, e a Débora no meu rosto ali juntinho para eu dar um cheirinho, e depois daquilo partir para o pós-cirúrgico, esperar a anestesia passar, ir para o quarto. Quem tem parto natural é diferente, já está tudo maravilhoso, é algo realmente, a gente não chama mais normal, tá gente? Porque algumas dizem assim, isso não é normal, né? Quem teve parto vaginal, parto natural, diz assim, isso não é normal. E tem uma história para contar para vocês, do primeiro parto que eu vi. Eu estava com a Delma, a doutora Delma, né? Que esteve conosco aqui na casa por 2 anos, 2, 3 anos. E o primeiro parto a gente viu juntas. Nós estávamos no 2º ano do curso. E quando aquele bebê foi saindo no parto natural, eu simplesmente disse: Jesus, eu não vou dar conta disso. Eu assustei com aquilo. Por isso eu já advirto vocês: não mostrem para uma criança como é que nasce um bebê. Não mostra, porque é desesperador, gente. Elas não estão prontas para isso. Eu estava ali, né, naquele momento ali, olhando o canal do parto, a Delma vibrando, porque já sabia que ia ser obstetra. Ai, que coisa linda. E eu, meu Deus, que desespero. Naquele momento, o residente que estava fazendo o parto olhou para mim e me viu branca, pálida, e disse: pega um banco que ela vai cair. Eu quase desmaiei naquele primeiro momento, onde eu estava vendo o meu primeiro parto. Mas ali eu já sabia que seria pediatra. Eu receberia aquela criança. E foi uma experiência que marcou a minha vida, marcou a vida da Delma. A gente ri até hoje daquele momento, porque foi um momento decisivo para nós, de sabermos o que iríamos fazer profissionalmente, mas também da gente ver ali como ela estava tão emocionada, feliz e alegre, saltitando ali de olho naquele evento, e eu assim atrás, quase caindo, desmaiando. E a gente lembra daquilo com alegria, com satisfação, mas também com sorrisos. E aquele movimento em que eu estava ali para ter Sara, para ter Débora, indo depois para o quarto, para amamentar a primeira vez, que não é fácil. Quem aqui foi fácil? Levanta a mão. Mulheres, foi fácil amamentar? Primeiro dia? Foi fácil? Não? A maioria não, só uma pessoa. 2, foi fácil? Parto natural é mais fácil, né, gente? Foi natural, não foi cesárea? Meu Deus, você é valente. Eu chorei 2 semanas, gente. Chorei mesmo. Ainda mais porque meu amado marido dizia assim: parece uma vaquinha. Um carinho, né, gente? E eu já estava me sentindo gorda, feia, toda detonada. Não conseguia me arrumar, só cheirava leite. E aí chegasse ali: parece uma vaquinha. Chorando. Minha mimosa, cheia de leite. Mas ele, meu Deus, eu não falei por mal. O homem parece que não sabe se comportar, né, gente? No momento em que o bebê nasce, ele fica assim: eu pego, não pego, eu vou quebrar esse menino, eu vou derrubar. Como é que eu falo para minha mulher? Eu estou feliz, mas eu não sei o que fazer. E ele fica desesperado. Então ele vai providenciar as coisas, a comida, às vezes a certidão de nascimento. Ele corre para um lado, corre para o outro. Meu Deus, e agora eu sou pai? E esse menino e a mulher, e ele não sabe muito o que fazer. Dá um certo desespero, porque a vida muda. A mulher cheia de hormônios, caindo. Choro, tristeza às vezes uma depressão pós-parto. Às vezes tem mulheres que rejeitam o bebê a quem tanto amou, tanto esperou. E isso é um evento que acontece porque o corpo realmente está meio bagunçado. Imagine você carregar naturalmente 38 a 42 semanas um bebê e de repente sair tudo de uma vez. É um evento muito intenso para o corpo, para a alma, para o espírito também. A partir daquele primeiro momento, o primeiro filho sendo gerado, a mulher experimenta sensações, meu Deus do céu, impressionantes, maravilhosas, tensas também, de medo, de angústia, de alegria. É tudo muito misturado. Responsabilidades, meu Deus, uma pessoa depende de mim. E eu digo isso para as mães que se achegam a mim nos primeiros dias de vida do seu bebê. O maior amor da sua vida, o maior amor da vida do seu bebê é você, mãe. O maior amor da vida do seu bebê é você. O mundo pode acabar,
Tudo pode acontecer. Mas se só existir você e o seu bebê, tá tudo bem para ele. Porque é real. A mãe é a pessoa mais importante da vida daquele ser humaninho, pequenininho. E às vezes a gente nem pensou sobre isso. Às vezes a gente não imagina o que é esse mundo inteiro de uma pessoa. Ser o mundo inteiro de uma pessoa. Pensa comigo. Isso é muito grande. Isso é muita coisa. Então, mãe, eu já quero te falar. Não pensa que você não tem valor. Não pensa que você é passageira. Não pensa que tudo que você fez ficou para trás e ficou sem sentido e ficou sem reconhecimento. Não pensa isso, porque isso não é verdade. Tudo está lá. Mesmo que o bebê, que agora é grande, não se lembre, está escrito na vida. O cheiro, a presença, as palavras, tudo que aconteceu ali dentro do útero também está gravado. A gente não se lembra, mas está em nós. As experiências, boas e ruins, traumáticas ou não, todas as experiências estão dentro da gente. E a gente às vezes não lembra. Mas Deus, que sabe todos os nossos dias, desde o momento da fecundação, Ele sabe tudo o que nós passamos e enfrentamos e como nós somos, porque somos do jeito que somos, porque fazemos do jeito que fazemos, porque estamos acostumados com alguma coisa e rejeitamos outra. Tudo está escrito na nossa vida, tudo está dentro de nós. E eu quero mostrar para vocês agora um vídeo. Por favor, Bruno, coloca esse vídeo para a gente ver. Apaga as luzes aqui. Eu acho que alguns já conhecem esse vídeo, mas ele é tão lindo, ele é tão interessante, ele é tão científico, tá, gente? Mas ele é tão de Deus. Porque a gente não precisa separar a ciência de Deus, né? A gente pode dizer que Deus está na ciência, porque Ele é dono de toda a ciência. Então, passa por favor, Bruno, esse vídeo. Tá indo? Apaga a luz, por favor. Presta bem atenção como isso é rápido. Pode deixar o fundo musical também, gente. Já foi todo, Bruno? Coloca um pedaço só do ovo mesmo. Eu acho que eles não estão conseguindo. Vai?
Pronto, perfeito. Pode acender. Só queria que vocês, se você quiser deixar lá o pedacinho que acende aqui, aquele quadradinho, pode deixar. Eu só queria trazer para vocês de que quando um espermatozoide fecunda um óvulo, há uma explosão de luz. É o mistério de Deus. Quando a vida é gerada, há uma explosão de luz. A primeira coisa que Deus criou quando viu o caos, quando Ele viu tudo ali, escuro, Ele diz: haja luz. A luz veio a existir. E é assim que há um começo da vida dentro do útero materno. Há o começo da vida dentro do óvulo. Ao começo da vida, quando o espermatozoide encontra um óvulo. E é tão interessante que a ciência tem dito hoje que não é o espermatozoide que escolhe o óvulo. É o óvulo quem escolhe o espermatozoide. O óvulo só se abre para aquele espermatozoide que, dentro daquele conjunto, ele considera ser o melhor. Precisa ter a ver características especiais, importantes, para que essa fecundação aconteça. Então, por muito tempo a gente acreditou que era o espermatozoide que corria e que ia lá o melhor e entrava. O óvulo determina quem entra. A terra está determinando quem entra. Aquele ambiente está determinando quem entra. A gente vê que Deus entrou aqui na nossa terra, sem forma, vazia, e disse: haja luz. É assim que acontece. É assim que aconteceu quando nós fomos gerados. Houve luz. E eu quero dizer para você que na sua vida tem luz, tá? Desde o começo da sua vida tem luz. Mesmo que você tenha andado pelo vale da sombra da morte, no meio da escuridão, no meio de um caminho que você diz assim: aquilo não é o melhor para mim. Deus já pensou em você desde o começo da vida, dizendo: haja luz na sua vida. E a Bíblia também fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se seu dia ainda não está perfeito, respira fundo, tenha paciência, porque essa luz está bem diante de você e vai iluminar seu caminho. Só presta atenção um pouquinho, porque realmente isso está prestes a acontecer em nome de Jesus, se ainda não aconteceu na sua vida. E eu quero só comentar aqui com vocês sobre essa experiência, porque ela é tão rica e ela é tão científica, né? Mas ela é tão de Deus. No dia 26 de abril de 2016, um estudo foi publicado em uma revista científica identificando um fenômeno impressionante. Um clarão de luz causado por uma descarga de zinco acontecendo no momento em que o espermatozoide fecunda um óvulo, sinalizando o início da vida. Tem um estudo que se chama a centelha de zinco, e isso é uma assinatura inorgânica da ativação do óvulo humano. Esse estudo foi conduzido por vários cientistas e ele mostra que a partir desse momento começa uma série de processos biológicos que, se não for interrompida, resultará em um novo ser humano vindo ao mundo entre 38 a 42 semanas depois. No caso de um nascimento de um bebê de termo, né, gente? Um bebê prematuro nasce antes. Mas olha que lindo. A luz começa e depois que a luz é acendida, gente, se essa gestação não for interrompida, nasce uma pessoa. Como crentes, nós dizemos que a vida começa desde a sua concepção. Essa luz não vai ser apagada. Essa luz foi acesa e ela desencadeia inúmeros processos de divisão celular, de divisão celular, de multiplicação, de formação de órgãos e sistemas. Quando a gente está grávida, a gente não fica pensando: agora está se formando o coração, agora são os rins, agora os olhos, agora está formando a mão, o pé. A gente não pensa isso, ok, mães? Nós não imaginamos isso, o pai também não. Por mais que nós falemos ao bebê que está no ventre, nós não estamos pensando o que está sendo formado, mas nós temos alguns sinais. Nós podemos fazer alguns exames, ok? Por favor, Bruno, coloca essa próxima imagem. Coloca a imagem da Sara, por favor.
Olha a Sara, gente. Lá dentro, olha que pitoquinha aqui, ó. Ó. Primeira ultrassom. 14/5/97. Sara, uma criança de 1 ano. Sara, uma criancinha se pesando lá em Taiomi, na casa do vovô e da vovó. Onde ele pesava os frangos, tá, gente? Sara, hoje. A gente não pensava nisso aqui. A gente nem sabia, né, direito o que estava acontecendo ali dentro, mas a gente já amava. A gente já dizia para ela o quanto era amada. Célio já orava todas as noites na barriga, dizendo o quanto ela era abençoada, o quanto ela era amada. Nós orávamos pela Sara. E a Sara passou pelas fases aqui de intraútero, de bebê, de criança, de adolescente, de mulher adulta, casada hoje, graças a Deus. Uma vida que começou tão pequenininha, uma substância informe lá no útero. Todos nós assim, né, gente? Todos nós. Para pensar que Deus guardou sua vida desde que você era uma substância informe. E você chegou até onde você está hoje. Construiu coisas, aprendeu, se preparou para fazer tantas coisas, evoluiu. Não tem como você dizer que você diminuiu, tá? Eu sempre digo isso. Eu nunca diminuí, eu nunca regredi, eu sempre avancei. As rugas apareceram, a gente avançou, tá, gente? Nós avançamos na vida. Não pense que você retrocedeu ou diminuiu, nunca. Porque perdeu dinheiro, porque perdeu emprego, porque perdeu, às vezes, um filho, um bebê. Não pense isso. Pense que você evoluiu, você teve experiências. Deus te levou a um nível mais alto, mais elevado do que você era antes. Nós caminhamos. Passa, por favor, Bruno. Sara nasceu, eu estava no 3º para o 4º ano de medicina. E Débora nasceu, aqui ó gente, Débora 16/8/99. Em 97 eu estava com Sara lá dentro do útero. Em 99 eu já estava com Débora. Porque aqui o negócio é rápido, né? Tem que ser ligeiro, né, queridos? Tem irmãos aqui que são rápidos também. Isso é ótimo. A gente celebra a vida aqui. Então, Débora no útero, Débora bebê. Olha as bochechinhas maravilhosas, gente, da Débora. Célio ama essa foto, né, amor? Ama essa foto. Débora pequenininha, eu falo, Débora, você gostava tanto de estudar? Só que não, tá, gente? Débora não gostava de estudar, mas foi a que mais estudou lá em casa. Desde 1 ano e meio, aqui ó, Débora. 1 ano e meio, Débora já estava na escola. Sara foi com 4 anos. Débora, 1 ano e meio na escola, e eu digo assim, filha, você lutava para não estudar, mas você é a que mais está estudando, né? E tá, Débora bebê, criança maior, hoje, lá no CFNAI, lá em Dallas, lá vivendo um sonho, lá se projetando para ser alguém que também vai estar diante de um palco, diante de pessoas, diante de ovelhas, diante de um ministério para proclamar a palavra de Deus. A gente sabe que Deus prepara o nosso futuro. Mas por que eu estou colocando essas fotos aí e querendo falar para vocês sobre nós, sobre nossa casa, nossa família? Porque é o que eu sei falar. É da experiência que nós temos. Eu e Célio formamos uma família e eu queria que você, Bruno, colocasse, por favor, as nossas fotos aí, minhas e de Célio. Coloca nossas fotos aí. Olha, gente, que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Vê se vocês reconhecem a gente. Essa história de amor que começou lá atrás, há mais de 30 anos, sob o olhar dos nossos pais. Olha, meus pais, os pais de Célio. E nós estávamos nesse dia felizes, celebrando o nosso casamento. Uma história de amor que nos gerou 2 filhas. E é tão importante a gente realmente saber quando nós tomamos uma decisão. E eu digo isso para vocês que já são adultos, os adolescentes não estão aqui, né? Tem algumas crianças por aqui, mas a gente tem alguns jovens, alguns vão ver também essa ministração mais tarde e depois. Mas a maior importância, e algo que eu digo realmente para os pais que estão diante de mim com um bebê pequeno, eu digo, o maior favor que você pode fazer aos seus filhos
é se amarem, é estar juntos. O maior favor que você faz para um bebê, para uma criança, para um adolescente, é permanecerem unidos e juntos. Porque uma família unida enfrenta todo e qualquer desafio. Uma família que está confiando em Deus e na sua palavra, ela enfrenta todos os desafios. Eu tinha 22 anos aqui, Célio 30. E aos 22 anos eu disse, eu estou tomando a decisão segunda, porque a primeira era por Jesus, mas a segunda decisão mais importante da minha vida, que é me casar. E essa decisão eu levo comigo até o final da minha vida. Eu sei que tem pessoas aqui que se separaram por diversas circunstâncias. Eu sei que a vida não é um eterno romance, né, gente? A gente passa por situações difíceis, desafiadoras. E Deus te deu nova oportunidade, ou vai te dar uma nova oportunidade de ser feliz. E que essa decisão seja firme. Mas você que está com seu marido, com sua esposa, está casado, está casada, faça do seu casamento o melhor casamento. Mulher, seja sábia. Homem, ame a sua esposa. Faça a sua família e seus filhos olharem para você e dizer, vale a pena. Meus pais enfrentaram os problemas e conseguiram permanecer de pé. Ou vai dizer, meus pais não conseguiram resolver os problemas e resolveram se separar. Mas Deus deu uma nova chance para eles. Faça dessa nova chance uma chance que realmente vale a pena ser vivida. Estar casada hoje, queridos, estar tendo uma família aos 51 anos de idade. E muitos dizem assim, depois dos 30 anos de casamento, é algo muito difícil. Geralmente os casais se separam. É uma realidade no mundo isso. A gente vê realmente que após 25, 30 anos de casamento, muitos casais se separam. E nós estamos dizendo, estamos cada vez mais juntos, em nome de Jesus. Cada vez mais unidos, mais felizes, com filhos adultos, com filhas adultas. E é isso que nós estamos aqui para dizer para vocês também. Olhem para a vida de vocês, para o começo, para o meio que você está vivendo, porque ainda não é o fim. O meio que você está vivendo e determine como vai ser o seu futuro. Hoje é o Dia das Mães e eu quero chamar a atenção sua, mulher, dizer que realmente o nosso papel é um papel importantíssimo dentro de casa. Sabedoria, inteligência, conhecimento, dependência de Deus, um movimento de trabalhar sim, de se esforçar sim, de ser admirada, porque todos os dias eu não vivo minha vida achando que está tudo bem. Eu não vivo achando que meu casamento está ótimo e que puxa vida, Célio é pastor, eu sou pastora, nada de mal nos acontecerá. Não se enganem, eu não penso isso. Não é assim para mim. E acredito que não é assim também para as outras pastoras. Nós não pensamos assim. Nós somos pessoas como vocês, mulheres como vocês. E nós temos atitudes que favorecem a nossa permanência em um casamento. Nós não somos perfeitos, ninguém o é. E nós olhamos para a nossa própria vida, colocando ela diante do altar e dizendo, Pai, ajuda-nos, socorre-nos, fortalece-nos, dá-nos sabedoria, dá-nos visão além do alcance. Quem é da minha época sabe do que eu estou falando, né? Visão além do alcance. A tua visão, Senhor, para que eu possa fechar as brechas, para que eu possa me mover com sabedoria no trato com meu esposo, no trato com meus filhos. Eu tenho que pedir isso ao Senhor e depender dele para isso. E nós não estamos aqui para romantizar a maternidade. Nós estamos aqui para dizer que o Espírito Santo é quem pode nos dar a direção clara. É o Espírito Santo que pode nos dizer o que fazer, como convém viver. É a única saída que temos. Eu digo para vocês que eu considero de verdade a minha vida um sucesso. Semana passada nós estávamos lá em casa, Sara e Arley foram para lá. No final de semana, na sexta-feira, já fazia dias que eles não dormiam mais na nossa casa. E a gente teve um momento tão gostoso com eles lá. E eu falei para Célio, que bom, né, amor? Acho que você ficou bem com eles aqui em casa. Acho que foi muito bom para você. Porque Célio tinha caído da cama. Eu vou ter que botar uma cerquinha lá. Tem que botar uma gradinha na cama, né, para ele não cair. Mas Célio caiu da cama às vésperas do Connect. E nós entendemos que tinha sido realmente como uma guerra espiritual ali naquele momento. Várias pessoas iriam passar por uma libertação, iriam passar por mudança de vida no Connect. E ele caiu.
E eu acordei desesperada, meu Deus, fui pegar e tal. E na semana a gente ali observando, ele com muita dor de cabeça. E eu, pai, por favor, Senhor, eu não vou ficar sozinha não. Guarda a vida dele. Ele de noite, eu ali observando, sem dormir direito, observando ele. E percebendo ali sinais, o que está acontecendo e tal. E nós fizemos exame. E eu falei para ele, antes de fazer o exame, eu falei assim, como foi bom para você, né, amor? Eles aliviaram você. Os filhos estão para nos aliviar, tá, gente? Os filhos estão para nos alegrar. A Bíblia diz que os pais não devem irritar os filhos, mas os filhos devem obedecer a seus pais, devem honrar seus pais. Então aqui nós somos filhos e somos pais, né? A maioria aqui, filhos e pais. Alguns não têm pai e mãe mais. Eu não tenho pai e mãe. Eu não tenho uma mãe para dizer hoje, mamãe, muito obrigada por tudo. Eu não tenho como dizer para ela. Mas eu digo, no reino espiritual, eu digo, mamãe, eu honro o que você me ensinou. Eu honro os seus ensinamentos. Eu honro o movimento que eu vi seu. Eu honro o que você passou. Meu Deus, uma heroína. Porque se eu digo hoje que eu tenho dificuldades, eu olho para trás e vejo a história da minha mãe. Numa casa de taipa, numa roça, sem comida, inventando comida, inventando coisa. Eu digo, meu Deus, eu sou riquíssima. Porque realmente eu sou, né? Financeiramente falando, meu Deus, não tenho falta de nada. Tem comida, tem roupa, tem sapato, pode escolher, né, gente? Você também é assim, com certeza, nós somos riquíssimos. Nós podemos nos movimentar, nós não estamos pedindo nada para ninguém para poder se alimentar. E eu passei por isso, eu vi minha mãe passar por isso. Então hoje eu falo assim, meu Deus, que alegria, eu não preciso fazer isso. Eu não posso dizer isso a ela, mas se você pode, diga para ela. Obrigada, mamãe. Mamãe, você é o meu maior tesouro. Mamãe, você é linda. E eu digo isso também para os homens, para aqueles que não são os filhos, são os genros. Honre sua sogra. Te deu o maior presente da sua vida. Honre sua sogra. Fale palavras boas para ela. Mulher, não dispute com a sua sogra também. Honre a vida dela, porque ela te gerou seu maior presente. Então, mulheres, nós não estamos aqui para disputar nada com ninguém. Nós estamos aqui simplesmente para viver aquilo que Deus colocou para nós. Olhar para minha casa hoje e dizer, uau, Deus tem feito milagres. E eu quero que vocês celebrem junto conosco. Várias vezes Célio falou aqui que estava fazendo exames e nós estávamos preocupados com algumas situações. E nós temos uma excelente notícia para dizer, de que todas as lesões que estavam na próstata sumiram. Você pode dar um aplauso ao Senhor? É uma alegria, né, meu amor? É uma alegria. É uma alegria. Celebrar isso, o milagre de Deus, a mudança de rotinas, confiar no Senhor. Minhas filhas falaram para mim, a gente fez um grupo só eu e elas e mamãe, por favor, mamãe, por favor, faça o que é certo. Mamãe, vá fazer essa biópsia. E eu não estou dizendo aqui que você faça ou não faça, tá? Mas cada situação é uma situação e Deus nos dirige os passos. E eu falei, eu vou fazer o que Deus direcionar para fazer. Eu vou indicar o que Deus me direcionar e me der paz no coração. Fomos a várias pessoas, conversamos com várias pessoas. E 2 profissionais disseram, vamos esperar. Não vamos mexer em nada agora. Faz as mudanças, toma os suplementos, faz o que tem que ser feito. Vive a sua vida, namora muito. Amém, igreja? Namora muito, conselho para vocês. Namora muito e tudo fica bem. E de repente, agora, fazendo essa ressonância, não tem nada. PSA normal, ressonância normal. Para a gente poder glorificar a Deus e dizer que Deus é um Deus de milagres. Deus pode fazer aquilo que Ele quiser. E a minha oração nesse período era, Senhor, eu sei que o Senhor é soberano e pode fazer todas as coisas aqui. O Senhor vai trazer a cura para Célio. Nós não enfrentaremos isso. Se tivermos que enfrentar, vamos enfrentar juntos. Mas eu te peço, Senhor, poupa a nossa casa disso. E Ele poupou. Então nós só temos alegria no nosso coração. Melhor presente do Dia das Mães, né, amor? Dia da mulher, dia da esposa, enfim, de tudo. Mas quando nós estamos realmente debaixo daquilo que Deus, da luz, né, que Deus tem para nós, Ele realmente vai fazendo o milagre dia após dia. E eu quero dizer para você, mãe, que Deus te fez auxiliadora.
E em hebraico o termo é ezer. E esse termo denota força. A força que vence as batalhas. Uma auxiliadora, uma ajudadora idônea, uma pessoa que é forte. Eu não sei se você já se sentiu fraca, talvez sim, mas eu quero dizer para você hoje, no Dia das Mães, você é a força de Deus dentro da sua casa. Você foi feita para ser auxiliadora, ajudadora, para estar de pé. Então eu quero também já declarar aqui, tanto para vocês mulheres que estão aqui, quanto aquelas que estão em casa e queiram ouvir essa ministração. Não deixe que o diabo diga que você é fraca. Não deixe que o diabo te coloque para baixo. Não deixe que as circunstâncias da vida digam que você não pode. Você vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou a força do Eterno. Eu venço todas as batalhas. Eu estou de pé dentro da minha casa pelos meus filhos, pelo meu casamento, pela minha família. Eu estou aqui para viver o melhor momento da minha vida em nome de Jesus.